Olá, meu nome é Patrícia, eu sou mestre em Filosofia e doutoranda em Teologia pela FAGE. Atualmente eu pesquiso na área de Teologia Sistemática em interface com a filosofia contemporânea francesa. Eu agradeço à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas essa oportunidade de apresentar um pouco do que foi a minha pesquisa de mestrado em Filosofia, defendida em dezembro de 2020, e que foi indicado para o Prêmio Filósofos de Distinção Acadêmica de 2022. Bom, essa pesquisa foi feita na linha de Filosofia da Religião, com orientação do professor Nilo Ribeiro e co-orientação também do professor Marco Heleno Barreto. Tivemos também o apoio da CAPES. O título do meu trabalho é A Questão Filosófica de Deus e da Carnalidade no pensamento de Maurice Merleau-Ponty. E do que estamos falando? Eu gostaria de esclarecer quando apresentamos essa questão filosófica de Deus. É importante destacar que o que nos importa aqui não diz respeito a respostas ou provas sobre a existência ou não de Deus, mas antes sobre seu sentido. E para isso eu cito as palavras do próprio Merleau-Ponty sobre a questão. Abre aspas. Na verdade, a questão para um filósofo não é tanto saber se Deus existe ou não existe, se a proposição Deus existe é correta ou incorreta, mas sim saber o que se entende por Deus, ou o que se quer dizer ao se falar de Deus. Bom, então a questão de Deus aqui para a gente aparece ligada, especialmente em suas raízes linguísticas, históricas e antropológicas. Assim, o nosso estudo apontaria tanto para uma contribuição de Merleau-Ponty para a questão de Deus na filosofia da religião, quanto para uma contribuição da questão de Deus para os estudos merleau-pontianos em geral. Quem foi Merleau-Ponty? Para quem não sabe, Merleau-Ponty foi um filósofo francês do século XX, conhecido principalmente por suas contribuições para os estudos fenomenológicos, com a sua obra publicada em 1945, Fenomenologia da Percepção, em que ele questiona um mundo objetivo, tanto do empirismo quanto do intelectualismo, ao defender a primazia de um mundo percebido para a fenomenologia, porque seria pela experiência do corpo que se teria um engajamento com o mundo. E apoiado nessa fenomenologia, nas décadas seguintes, ele segue em direção a uma radicalização desse seu pensamento, ao propor uma nova ontologia, uma ontologia fenomenológica. Mas Merleau-Ponty teve uma morte prematura e repentina em 1961, aos 53 anos, em um período de grande produtividade, no meio da escrita do seu último livro, que é muito importante aqui para nós, que é O Visível e o Invisível. Ele nos deixa, então, além do livro inacabado, muitos textos inéditos que estão sendo publicados até hoje. Portanto, é um autor que ainda tem muito a ser descoberto e investigado. O nosso trabalho, então, ele se ocupou principalmente, mas não exclusivamente, daqueles textos escritos na última década de vida do autor, mas exatamente entre 1955 e 61. E a gente faz isso por uma questão metodológica muito simples, porque é quando a noção de carne, que é central para nós, também adquire importância central em sua filosofia. Nossa pesquisa, portanto, se faz através de uma profunda pesquisa bibliográfica desses textos, em que procuramos identificar dentro da produção dele os traços da questão filosófica de Deus, mais exatamente do Deus cristão. Não é segredo que o filósofo viveu uma relação pessoal com o cristianismo, porque ele cresceu em uma família de tradição cristã católica e conviveu e participou também de discussões com filósofos e teólogos cristãos, mas é sempre uma relação discreta. E em sua filosofia, os traços dessa relação aparecem, apesar de constantemente, mas são muito sutis e passam muitas vezes despercebidos. A dissertação se desdobrou em 3 capítulos. O primeiro, a filosofia cristã e a ontologia. Nós discutimos os problemas identificados pelo autor nas relações entre essência e existência das ontologias clássicas e de como isso vai se refletir no dilema
sobre a noção de filosofia cristã, para que no segundo capítulo, chamado A Carne e o Mundo, nós desenvolvemos a proposta do autor de uma possível superação dos problemas das ontologias clássicas e uma nova abordagem do tema da natureza, que se faz com a ajuda de noção de carne. Então, no terceiro capítulo, chamado O Logos, o Espírito e a Carnalidade, nós apresentamos como o problema da linguagem aparece relacionado ao tema do cristianismo em sua ontologia. De modo geral, dissertamos acerca da relação existente entre Deus, a carne e a filosofia, pela perspectiva de Merleau-Ponty, que desenvolvemos a partir da hipótese de uma profunda afinidade entre a sua filosofia da carne e a perspectiva cristã da encarnação. Essa hipótese ela não é nova, é uma relação já apontada e reconhecida por grandes especialistas do autor, como Xavier Tilliette e Emmanuel de Saint-Aubert, mas ainda foi pouco desenvolvida em pesquisas e trabalhos maiores, principalmente aqui no Brasil. E é nesse ponto que se destaca a importância do nosso trabalho. A gente destaca no texto algumas ressonâncias do pensamento do autor com a filósofa Edith Stein, que também é considerada uma santa católica, e, de modo geral, na verdade, nós afastamos um pouco da herança e do diálogo com a tradição husserliana para dar ênfase a umas outras influências menos óbvias, como, por exemplo, o resgate que ele faz da filosofia de Hegel, do filósofo inglês Whitehead, de Bergson e algumas aproximações também que já foram realizadas com Nietzsche. Nós defendemos que os avanços dos últimos textos do Merleau-Ponty não rompem com a sua fenomenologia da percepção, mas visam ir além, principalmente a se tratar do tema do absoluto, porque ele continua sendo um crítico de absoluto, porém ele propõe pensar um outro sentido de absoluto. E por isso ele quer pensar uma outra ontologia que tem como elemento primordial do ser a carne. Merleau-Ponty resgata esse termo justamente para sair do impasse da dicotomia corpo e alma, porque a carne, como uma noção antropológica de origem hebraica e bíblica, fala de uma unidade primeira indivisível, que remete à precariedade e à contingência, mas também à condição de vida humana e à condição de seres viventes. Ou seja, ela carregaria um sentido diferente da noção grega de corpo, de soma, porque a carne do judaísmo não se opõe a uma alma e não é possível separar essa unidade antropológica da carne em duas substâncias, por exemplo. Ele a chama, por isso, de um elemento do ser e é o que vai ajudá-lo a lidar também com os impasses das ontologias clássicas que ele apresenta, né, que separam a essência da existência. Porque com a carne é possível falar de uma unidade, mas de uma unidade que não é homogênea. É uma unidade de entrelaçamento, visível e invisível. Por isso que a sua ontologia é diferente da de Sartre, porque ela não parte do ser e do nada, ela parte de um fenômeno do visível e do invisível. E qual seria a relação disso com o cristianismo? Para isso, a gente precisa entender o significado da chamada encarnação. E não devemos esquecer que o pensamento cristão é fundamentado na linguagem da narrativa judaica, né? Portanto, ela nasce de uma história ali bem situada na tradição de um povo e se fez originalmente em linguagem bíblica, simbólica, intuitiva, muito diferente da linguagem de tratados científicos. Então, aqui vamos voltar à nossa questão que falei do início. Do que estamos falando quando nos referenciamos, né, a esse Deus do cristianismo em particular? Bom, a narrativa é clara. A novidade do cristianismo é o quê? É Jesus de Nazaré. É a encarnação do Verbo de Deus na história. É a manifestação do eterno no contingente. Fala do Deus entre nós, como um de nós, né? Portanto, o cristianismo é a religião de nascimento do Deus, fala do nascimento de Deus, do útero de uma mulher, né? É a religião também que fala da morte de Deus na cruz. Então, é a radicalização do Deus na história, como um homem histórico e como um mártir judeu. O cristianismo, porém, não é claro, não é uma doutrina de respostas claras, porque ela vive e assume em suas raízes o mistério.
né? O mistério de um entrelaçamento teológico e antropológico. E isso parece interessar o nosso autor, né? Nosso trabalho, portanto, procurou evidenciar e articular contribuições e afinidades existentes entre a filosofia da carne, de Merleau-Ponty, e o cristianismo enquanto experiência da encarnação de Deus. E então eu concluo com uma defesa de uma pequena tese, de que apesar das questões sobre Deus e a religião e o cristianismo aparecerem de modo discreto na produção de Merleau-Ponty, elas não estão ausentes e principalmente não devem ser ignorados pelos seus pesquisadores. Por quê? Porque oferecem sentido para o que ele propõe na filosofia da carne. Essa pesquisa não acabou, ela continua a ser desenvolvida em um doutorado e seus desdobramentos agora estão sendo investigados com mais profundidade em um projeto comparativo com o cristianismo presente na filosofia de Simone Weil. Eu agradeço mais uma vez à Rede Brasileira de Mulheres Filósofas e pelo nosso tempo, eu já vou encerrar, ressaltando que é uma grande honra para mim fazer parte dessa série. Obrigada e até mais.